Olá, olá, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui no nosso curso. Eu sou o professor Wanderson e seja muito bem-vindo, tá? Hoje a gente vai falar sobre o que é o SQL, né? A gente vai entender sobre essa estrutura aqui, né? Então, quando a gente está falando sobre o SQL, a gente está falando sobre uma linguagem, né? Uma linguagem onde é possível se comunicar com o banco de dados, onde é possível a gente trabalhar com o banco de dados. E essa linguagem, né, uma linguagem declarativa para bancos de dados relacionais. E aí, os principais bancos de dados atualmente do mercado utilizam essa linguagem. Por isso, a importância da gente aprender a linguagem SQL. Né? Então, esses principais bancos de dados, sejam proprietários, sejam pagos ou gratuitos, a gente utiliza a linguagem SQL para trabalhar com esses dados. Tá? Então, além dos profissionais de tecnologia, desenvolvedores, arquitetos e engenheiros de software, outros profissionais também precisam desse conhecimento, precisam saber trabalhar com a linguagem SQL. Né? Todo mundo que vai trabalhar com grande volume de dados, é importante ter noção, é importante saber sobre SQL. Então, quem trabalha com volume de dados no Excel, por exemplo, vai chegar num determinado momento e vai precisar suportar esses dados em outra ferramenta, né? Que o Excel já não vai ser mais possível, vai ficar muito difícil ali de trabalhar com esses dados no Excel, né? Cientistas de dados que precisam consultar e agregar diferentes fontes de dados, diferentes valores para esse banco de dados, precisam saber também de SQL, né? Alguns profissionais da área de negócio, né, que precisam de dados para validar suas estratégias, para fazer as suas apresentações de negócio, também precisam de conhecimentos relacionados à linguagem SQL. Precisam saber manipular dados e operacionalizar esses dados também. Daí a importância desse conhecimento, a importância da linguagem SQL dentro do mercado ali, tá? O que o SQL vai nos permitir? As principais operações que o SQL permite que a gente faça nos bancos de dados são as operações de acessar o que está guardado, consultar uma informação que está salva lá, possibilita a gente modificar um dado, modificar uma informação sobre um determinado item, sobre uma determinada ação, ou simplesmente fazer a exclusão de um determinado registro lá no banco de dados. Então, as operações que serão impactadas, as ações que vão impactar no registro que está salvo no banco de dados serão realizadas por meio do SQL. Ah, não, mas eu tenho um software. Ah, não, mas eu tenho uma aplicação que faz isso dentro da minha organização. Legal, ótimo. Mas essa aplicação, em algum momento, ela vai tratar com o banco de dados. E no momento em que ela for tratar com o banco de dados, vai ser o SQL que vai realizar essa operação ali, tá? Então, como que a gente pode criar tabelas, como que a gente pode criar índices, como que a gente pode atribuir permissões aos usuários, como que a gente conversa com o banco de dados, como que a gente faz com que o banco de dados entenda aquilo que a gente precisa guardar, aquilo que a gente precisa, que a gente necessita no nosso negócio. É a linguagem SQL que vai permitir isso, tá? Então, linguagem de consulta estruturada que permite a gente fazer essas ações. Beleza? Quero deixar um lembretezinho aqui para vocês, né? Que é importante você ir realizando aí as suas anotações, né? Sobre os conceitos principais, porque na hora que a gente estiver codificando, esses conceitos vão ser extremamente importantes, tá? Então, na hora de praticar, né? Eu vou deixar alguns exemplos, vou deixar algumas atividades aí para você fazer. Então, é importante que você faça essas atividades aula a aula, né? Para que você possa ir evoluindo ali no seu conhecimento, no seu desenvolvimento. Caso você tenha dúvida, né, coloque aí nos comentários, entre em contato que eu estou à disposição, beleza? Vamos juntos aqui. Um pouquinho sobre o histórico. Como que a gente chegou no estágio que nós estamos hoje a partir da linguagem SQL? Né? O SQL ele surgiu ali na década de 60, 70 para automatizar algumas funções de escritório. Né? Então, os pesquisadores, inicialmente ali da IBM, possibilitaram, visualizaram essa possibilidade, né? E tinham como objetivo criar um sistema que gerenciasse todos esses dados ali do escritório, gerenciasse os arquivos, os documentos, né, de forma segura, de forma confiável ali. E em 1970, Code, né, Edgar Code, publicou o primeiro artigo falando sobre bancos de dados relacionais, né?
E aí, nesse artigo, nesse trabalho, ele estabeleceu os princípios sobre a gerência de bancos de dados, né? Aonde que a gente permite, esse sistema permite que os usuários não técnicos pudessem usar bancos de dados também. Que até então era coisa exclusivamente de profissionais técnicos, né? Então, na visão de negócio, como é que a gente poderia possibilitar a manipulação desses dados por meio de diversos sistemas, por meio de diversas aplicações, né? E o objetivo nesse trabalho era que, por meio de comandos na língua inglesa, comandos em inglês, a gente pudesse acessar os dados que estavam armazenados nas suas respectivas tabelas, tá? Então a IBM criou um grupo de estudos e esse grupo de estudos ficou conhecido ali pelo desenvolvimento do System R, né? O sistema R aí, que tinha como principal objetivo ali criar um sistema de bancos de dados relacionais. E aí tiveram os primeiros protótipos, né? Algumas escolas de renome ali norte-americanas, né? Algumas instituições fizeram a validação desse sistema, né? Tá? E aí, a partir da década de 90, né, a gente surgiu os primeiros SGBDs ali para que pudesse guardar, para que pudesse tratar, pudesse validar a guarda, né, a forma com que a gente pudesse acessar, pudesse ter velocidade e ter segurança nesses dados, né? Então, ali que surgiu os primeiros SGBDs, beleza? Então, o SQL é o quê? O SQL é um conjunto de comandos para manipulação de bancos de dados, né? Utilizados para criar e manter as estruturas do banco de dados, né? Realizar as operações dentro do banco de dados. Então, a gente pode falar que, fazendo uma associação com a engenharia civil, por exemplo, a gente está falando criar a estrutura, é criar a casa, né? Construir as vigas, construir as colunas, construir as paredes, colocar o telhado. Então, isso é criar a estrutura. E aí, realizar as operações é o quê? Colocar um móvel, colocar uma mobília, colocar os armários dentro da casa, né? Então, a gente está fazendo as operações ali. Então, fazendo uma associação, a gente tem isso com a estrutura e as operações, né? Nos registros, tá bom? Então, o SQL permite que a gente faça essas operações, né? No banco de dados. E aí, por sua vez, o SQL, igual no exemplo que eu dei, que eu tenho um sistema, tenho uma aplicação que está rodando na minha instituição, na minha empresa que faz isso, mas em algum momento essa aplicação ela vai precisar acessar o banco de dados. E no momento em que ela precisa acessar o banco de dados, o SQL que vai fazer isso. Ou seja, o SQL está embutido na linguagem de programação daquele software, daquela aplicação ali. Tá? Então, aplicações das mais diversas possíveis que estejam relacionadas a bancos de dados relacionais vão utilizar a linguagem SQL. Tá? Então, a nossa sociedade ela vem se modernizando, né? Ela aumentou as suas capacidades de forma tecnológica muito rapidamente. E isso fez com que o número de dados que a gente gera também aumentasse, né? Então, esses dados que a gente gera, desde que a gente sai de casa, tem uma câmera, a gente precisa acionar o portão, a gente precisa acionar um aplicativo, né? Tudo isso está sendo gerado, está sendo armazenado em algum lugar. E isso precisa ser armazenado, precisa ser tratado e gerar valor. E quem faz isso é a linguagem SQL. Por meio da linguagem SQL, a gente consegue aumentar a nossa produtividade, aumentar a nossa capacidade ali, tá? A linguagem SQL ela se tornou um padrão para a indústria de bancos de dados, né? Hoje tem até uma ISO, né, que é um padrão internacional, especificamente para cuidar de como que a estrutura da linguagem SQL deve funcionar, quais são os comandos, quais são os retornos, como que ela deve responder, tá? E foi essa padronização que permitiu a evolução de bancos de dados, a evolução de acesso e a implementação de bancos de dados em diversos negócios. E hoje os principais bancos de dados relacionais utilizam a linguagem SQL, tá bom? A linguagem SQL está dividida em alguns componentes, tá? Então, aqui no nosso curso a gente vai falar basicamente desses 4 componentes aqui, que são os componentes DDL, DML, DQL e DCL. Né? Linguagem de definição de dados, linguagem de manipulação de dados, linguagem de consulta de dados e linguagem de controle de dados. Né?
O DDL permite que a gente crie as estruturas para o banco de dados, igual eu dei o exemplo da casa ali. O DML vai permitir que a gente faça as operações nos registros que estão salvos nessas estruturas criadas pelos comandos DDL. O DQL vai permitir a gente extrair os dados que a gente armazenou lá dentro. E o DCL vai permitir que a gente controle os acessos a essas estruturas criadas no banco de dados. Sejam estruturas, sejam registros, tá? E quais são os principais comandos de cada um desses componentes? No DDL, os principais comandos são os create, o alter e o drop. No DML, os principais comandos são insert, update e delete. No DQL, o principal comando é o select. E no DCL, o grant e o revoke. Beleza? Então, basicamente, essa é a estrutura geral do SQL. Essa é a estrutura que a gente precisa entender na hora de codificar, na hora de colocar os nossos comandos ali, ok? Então, se você ficou com alguma dúvida, né, deixe aí os seus comentários para que a gente possa avançar aqui nos nossos estudos. Beleza? Beleza? Vamos juntos, façam as suas anotações, reveja o vídeo se for necessário para que a gente evolua ali para a próxima aula. Até mais, um forte abraço, vamos que vamos!